O ano de 2024 apresentou vários desafios. Relembre como foi a performance do KNHF e o que esperar para 2025. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para gravar o vídeo com as principais informações do KNHF que aconteceram ao longo do mês de dezembro e a gente vai aproveitar que esse mês representa o final de 2024 para trazer uma retrospectiva do que aconteceu com o fundo ao longo do ano e o que esperar para 2025. Então vamos lá, falando sobre o que aconteceu em 2024. 2024 ficou um ano marcado por muita volatilidade, diversas notícias negativas quando a gente pensa no mercado local. Acho que uma das consequências que a gente tem com essas movimentações foram patamares de taxas de juros, tanto taxa Selic, quanto os futuros de DI, quanto o patamar das NTNBs muito mais elevados do que começaram 2024 e como eles terminaram. E isso reflete uma piora, uma deterioração, um desafio maior para ativos de renda variável, como por exemplo o KNHF. Um reflexo disso foi a performance que o fundo teve ao longo do ano, quando a gente soma tanto o rendimento quanto a variação da cota que aconteceu no mercado secundário, o investidor teve uma experiência negativa em 12% ao longo desse ano. É importante frisar aqui que isso não necessariamente representa o que aconteceu efetivamente com a carteira do KNHF. Nesse mesmo horizonte, a performance que o fundo teve foi superior a 5,5%. Então, nesse cenário, o que é importante tirar daqui? A carteira do fundo também lidou com esses desafios mais relevantes em termos macroeconômicos, mas ao mesmo tempo ele gerou uma performance positiva, nominalmente positiva, muito melhor do que foi a performance no mercado secundário. A gente termina o ano com o fundo negociando com um patamar de desconto em relação ao seu valor patrimonial perto de 15%, o que é um desconto bastante expressivo, que nós temos muita dificuldade de justificar com os fundamentos da carteira por que isso está acontecendo. E quando a gente olha para frente, as perspectivas de cada um dos ativos, de cada um dos segmentos que tem dentro da carteira do KNHF, apresentam retornos que chamam muita atenção de forma positiva. Aproveitando o gancho, vamos falar um pouco sobre perspectivas de 2025. Acho que vale lembrar, o grande desafio que a gente lidou com 2024 foi essa piora macro, que ela é muito explicada por essa preocupação fiscal que estamos com o país. A gente não sabe efetivamente como que o Brasil vai equilibrar suas contas, isso gera preocupação para o mercado, se torna mais arriscado investir num país com essas características e o investidor demanda um prêmio de retorno maior para fazer esse tipo de investimento. Só que uma outra consequência dessa deterioração é que a expectativa do patamar de inflação que a gente deveria vivenciar ao longo de 2025, de 2026 e dos próximos anos, caso esse problema se concretize, seria de uma inflação muito mais elevada do que o que a gente vinha vivenciando. Já falando da carteira como um todo, é importante relembrar, grande parte dessa carteira tem a capacidade de proteger o investidor contra essas elevações da inflação. Vou dar exemplos aqui. Uma boa parcela da carteira do fundo hoje está indexada ao IPCA através dos CRIs que a gente tem como posição. Isso significa que a inflação sendo mais elevada, os juros que a gente vai receber também vão ser maiores e a gente vai conseguir impactar o investidor com rendimentos mais elevados com essa parcela da carteira. Um outro ponto de vista é quando a gente pensa na carteira de imóveis que a gente tem. A gente tem aqueles 2 prédios aqui e mais um shopping. Esses ativos que pertencem à carteira do fundo, eles têm a capacidade de repassar a inflação em seus aluguéis. Isso só acontece porque são imóveis muito bem localizados, com muita qualidade, e isso permite que, mesmo num cenário mais desafiador, os inquilinos topem pagar um volume de aluguel mais elevado, sendo corrigido pelo IPCA e protegendo o investidor deste acontecimento também. Se os imóveis não fossem de tanta qualidade, talvez a gente não teria essa mesma proteção, não daria para ter tanta convicção de que isso vai acontecer. Então, quando a gente olha para a grande parte da carteira, efetivamente a gente tem essa proteção contra o patamar da inflação. E aí vamos falar especificamente de cada um dos segmentos.
quando a gente olha para os CRIs que a gente tem na carteira, eu já trouxe essa característica da proteção contra a inflação e, além disso, é importante dizer que a gente está bastante confortável com a carteira, a gente acha que a gente tem uma carteira super bem estruturada e montada para surfar esses próximos meses que vão acontecer, e se isso continuar acontecendo, né, uma inflação mais elevada, um patamar de juros mais elevados, esses CRIs que na média têm taxas também mais elevadas, vão permitir que o investidor receba um rendimento bastante atraente aqui ao longo desse período. Quando a gente já muda e começa a falar um pouco sobre a carteira de tijolo, eu também já disse, dada a qualidade, a gente acredita que vai conseguir repassar a inflação aqui nos contratos de aluguel, mas mais do que isso, a gente tem visto efetivamente sinais de que é uma carteira resiliente. Ao longo do mês de dezembro, o condomínio São Luís, que é um ativo que fica na região do Itaim, com vista ali para o Parque do Povo, teve uma desocupação de um dos seus andares e no mesmo mês a gente conseguiu fazer a ocupação dessa área que se tornaria vaga. Então isso demonstra quão aquecido está esse tipo de ativo e quão resiliente ele pode ser para a carteira aqui do investidor, fazendo um componente aqui do portfólio como um todo. Então isso é mais uma boa notícia aqui que o investidor tem, olhando para o que vai acontecer para o próximo ano. Quando a gente pensa na carteira dos fundos imobiliários como um todo, que a gente faz alocação direta, tem algo super bacana acontecendo aqui. A gente tem visto bastante oportunidades no secundário, principalmente os fundos de CRI, que é o que hoje o fundo tem com mais interesse, mais demanda de aumentar a exposição, e a gente pode sempre comparar o que faz mais sentido para cada momento. Aumentar a exposição a CRI direto ou comprar posição em fundos imobiliários de CRI, dependendo do preço que esses fundos estão negociando no secundário. Então, de acordo com cada um dos dias, a gente vê aquilo que faz mais sentido para o produto e vem se aproveitando desse tipo de oportunidade. Então, a gente aumentou a exposição a fundos de CRI a preços médios extremamente atraentes, fundos de muita qualidade. Acho que uma segunda coisa que a gente vem fazendo aqui é reduzindo a exposição de fundos imobiliários de tijolo, mas pelo momento capturando essas oportunidades de fundos de CRI que estavam negociando abaixo do seu valor patrimonial. Acho que um último tema importante de trazer aqui, ao longo do mês de dezembro, a gente realizou uma alocação em um CRI com características um pouco diferentes. A gente fez uma permuta com uma empresa listada, a Trisul, que é uma incorporadora de alto padrão da cidade de São Paulo. A gente fez um projeto que fica ali na região da República do Líbano, uma região que vem se consolidando como um dos principais hubs de ativos residenciais de alto padrão da cidade, seja pela sua característica de estar num bairro nobre, seja por ter vista, que é algo super escasso na cidade de São Paulo, e é algo que a gente tem ali como um componente importante, é que a gente tem um piso mínimo de retorno garantido pela incorporadora, além de ter uma taxa ali marcada do papel, perto de CDI mais 2, que na nossa visão, para o risco que a gente está correndo, é bastante interessante. Bom, pessoal, as atualizações que a gente tinha para esse vídeo eram essas. Não deixem de conferir a carta do gestor, lá você consegue encontrar um pouco mais de detalhe do que está acontecendo com a carteira do fundo. Novas atualizações a gente vai continuar trazendo aqui através de vídeos e também pelas cartas. Aproveitem e não deixem de conferir nossas mídias sociais também, a gente tem divulgado cada vez mais conteúdo, seja no nosso Instagram, seja no nosso YouTube, até no nosso próprio LinkedIn, e eu te vejo aqui na próxima. Valeu!